mas eu tenho certeza que você gosta de dinheiro, né? Então faz assim, fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Pinto, nós vamos falar sobre finança descomplicada. Como você que é empreendedor, que você que tem empresa, pode saber se a sua empresa realmente é um bom negócio. Eu vou te mostrar aqui em alguns momentos, eu acredito que você que anda trabalhando, abre a loja todo dia e vive aí essa rotina, e muitas vezes não sabem qual é a consequência disso tudo. Eu vou te falar, existe um segredinho que a gente vai te mostrar agora, e esse segredinho, se você aplicar, você vai ter certeza se a sua empresa é ou não um bom negócio. Vamos lá, acompanha comigo nesse slide. A minha empresa é um bom negócio? Quanto realmente eu estou ganhando? E quais as melhores decisões a tomar? São 3 questões assim que você, empreendedor, precisa realmente ter isso esclarecido. Até mesmo para, por exemplo, saber se esse seu esforço do dia a dia, essa luta diária, né, que ela é constante, se ela está valendo a pena. Muitos dos nossos clientes, eles mencionam assim, olha, Ricardo, a minha empresa dá isso de lucro, isso é bacana, isso é interessante. A resposta que eu tenho que te dizer é assim, o que é que isso, para ti, é satisfatório? Será que esse número que deu aí, ele realmente está contemplando aí o teu desejo de futuro? Será que você encontra um papel aí na bolsa, sei lá, um investimento que te dê o que a tua empresa dá? Mas para isso, para saber se esse número está certo ou não, você precisa entender e saber responder essas 3 questões. Minha empresa é um bom negócio? Isso é uma dúvida do país inteiro. Muitas e muitas empresas não têm consciência financeira, não têm domínio de finanças e acabam que muitas vezes não sabendo ou não sendo interessante para os seus próprios sucessores, aquelas pessoas que precisam estar engajadas em conduzir a gestão, realmente saber responder isso. Então, minha empresa é um bom negócio, minha empresa não é um bom negócio, eu só sei responder isso se eu entender um pouquinho de finanças e de contabilidade. Contabilidade, né? Talvez você aí tenha até feito uma carinha, o sorriso aí ficou meio amarelo, mas eu vou te falar, esse negócio de contabilidade, nós vamos fazer aí um outro vídeo que vai mencionar isso e ele realmente precisa ser um staff, ele precisa ser um auxiliador. E eu vou detalhar em um outro vídeo que você vai acompanhar e quanto ele é importante e pode te fazer economizar, entrar no regime correto. Você vai, usando a contabilidade e finanças da maneira correta, você vai ter realmente sucesso. É preciso entender de finanças e contabilidade. Talvez você não goste muito de matemática, mas eu tenho certeza que você gosta de dinheiro, né? Então faz assim, acompanha comigo. Contabilidade, ela é o que? A ciência que ela vai registrar o teu patrimônio. O que é o registrar o patrimônio? É dizer o que os acontecimentos que esse dinheiro, esse recurso que você anda produzindo, como é que é o comportamento disso tudo. Então, muitas vezes, a tua situação financeira não é tão satisfatória porque talvez você usou aquele recurso para viajar um pouco mais, ou trocar o carro, ou até mesmo olhou para a fábrica e fez aquela reforma, deixou bonita. Realmente você está pegando o teu recurso e imobilizando. E isso mexe com um negócio chamado caixa. E o caixa, como diz os americanos, ele é o rei. O caixa é aquilo que vai salvar a tua empresa. Então, uma empresa lucrativa, ela quebra. Infelizmente, essa informação não sei se você sabe, porque lucro é uma questão de visão. É uma maneira como você olha o teu patrimônio. Então, muitas vezes eu tenho um terreno na beira-mar e ele vale lá, sei lá, 10 milhões de reais. Só que chegou no dia 20 para pagar a folha, faltou o dinheiro. Então, a tua empresa quebrou dando lucro. Por quê? Porque faltou o dinheiro para pagar os funcionários. E você até pode dar um pedaço do terreno, talvez não o percentual correspondente ao que era o salário, né? Então, a contabilidade ele é um staff, é algo que você precisa utilizar bem, é algo que você realmente precisa chamar o contador para conversar. Olha, como é que está? Existe um relatório no ECAC, que é um portal da Receita Federal,
que ele vai te dizer como é que está a situação fiscal da tua empresa. Ele vai dizer, por exemplo, o que é que a tua empresa está devendo ou como é que o teu contador está trabalhando. Eu sugiro que você analise isso. Chama ele para conversar. Ele é o teu parceiro. E se não tem conversa, quando não tem conversa, ninguém se entende, né? Então, a dica número 1 é tentar analisar e trazer essa contabilidade para perto. O bom relacionamento, ele precisa ter diálogo. E eu sugiro que você realmente trate esse profissional como uma pessoa próxima que te ajude a ser staff, a melhorar. E, assim, eu consigo somente dizer se essa empresa é um bom negócio quando eu utilizo isso daqui, ó. Existem alguns princípios e normas. E a contabilidade externa, que antigamente muitas vezes as pessoas utilizavam, era uma contabilidade para atender o que? O fisco, atender os sócios, os fornecedores. E isso ficava muito distante da gestão. E muitas vezes os empresários tinham 2 balanços, né? Isso aconteceu. Hoje, com toda a tecnologia que a Receita Federal tem, com todo o aparato, né? A Arpia e o T-Rex, né? São tecnologias que a Receita Federal tem e está cruzando essas informações. Aí veio o Pix, facilita, mas também te entrega. Então, um bom conselho, utiliza essa contabilidade gerencial para fazer planejamento, para poder responder essas 3 questões. A minha empresa é um bom negócio quando eu consigo entender que o que é por dentro é o que é realmente o real, né? O que eu realmente trouxe isso para a realidade. E esse gerencial é para planejar, é para, por exemplo, pensar no futuro. E eu, quando eu estiver falando aqui de fluxo de caixa, que é uma ferramenta que você talvez aí até conheça, eu vou te detalhar isso. Então, qual é o teu negócio? Qual é a atividade principal? Para saber se a minha empresa é um bom negócio, eu preciso olhar para a minha atividade fim, a minha atividade principal. Por exemplo, se você tem aí uma indústria de confecção, se na tua família lá você tem uma padaria, enfim, a atividade principal, ela precisa ser observada. E essa observação, você vai analisar lá no CNAE. O CNAE é o Código Nacional de Atividade Econômica. Nele, você vai ver lá, a primeira atividade que vai estar lá no teu cartão de CNPJ. Se você tem alguma dificuldade, você entra em contato conosco. E nós vamos te apresentar o que é isso. E como eu falei, uma boa alternativa para puxar aquele papo com um profissional contábil é pedir, por exemplo, olha, o que é um cartão de CNPJ? Cadê o meu cartão de CNPJ? Você que já tem conhecimento, você que está entrando, você que é um jovem empresário, você precisa ter o domínio disso. Como eu falei, saber se a minha empresa é um bom negócio, precisa entender de contabilidade, de burocracia. Tá? Então, a primeira ação que você precisa fazer é realmente criar um plano financeiro para a sua empresa. O plano financeiro é pensar à frente. Planejamento é um negócio que é utilizado demais, porém, muitas vezes só na fala. Planejar, pensar o futuro, não é não? E outra coisa, o planejar, ele tem ainda um outro grande desafio, sabe qual é? Tirar do papel. Você, quantas e quantas vezes aí já até teve a meta, mas quantas vezes ela não ficou para trás? E eu volto a dizer, o financeiro, a ação de uma boa empresa, ela tem esses números na mão. Então ela pensa no futuro, ela vê esses relatórios aqui que nós vamos sugerir como uma maneira de você realmente ter o domínio, saber responder. Olha só, eu sempre sugiro, quando a gente vai começar um trabalho de consultoria, quando a gente inicia, muitas vezes conversando com os empresários, o grande problema está lá na fonte. E é mais ou menos esse nenenzinho aí subir na escada. Ele realmente é elementar, é o engatinhar, né? Então o erro está lá no início. Como é que é isso? Muitas vezes a gente não tem uma noção de onde é que esse dinheiro foi e não aloca isso diretamente. Uma vez eu fiz um vídeo falando um pouco assim como 4 gavetas. E as gavetas eram o local onde você deveria depositar o dinheiro. E existia a gaveta do custo, a gaveta da despesa, a gaveta do investimento e a gaveta da perda. Então, muitas vezes, você está alocando o recurso num local errado e não sabe analisar.
Eu consigo, por exemplo, para você ter uma ideia, empresário, você aí que quer saber se a sua empresa é um bom negócio, você precisa fazer uma classificação correta. Veja aqui como a gente vai orientar e como dessa forma fica prático. Existem aqui alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de gasto. O conceito de gasto é um conceito mais amplo. É um conceito que ele serve para todos eles. Existe o gasto que é custo. O gasto que é custo, e aí ele está sugerindo, e eu vou te dizer de uma maneira bem simples. Você vai olhar lá para a tua atividade principal. Vamos lá, você tem uma padaria. Então, a tua atividade principal é transformar farinha, fermento, água em pão. E aquele pão, que é a tua atividade principal, que tu vai vender, aquilo ali que está lá no teu KINAI, tudo o que você gastar com aqueles ingredientes, com aquela matéria-prima, ela é custo. Ou seja, a farinha, o fermento, a água, enfim, a água que é utilizada para esse processo. O custo, se você tem um negócio, um supermercado, é tudo que você gasta para o produto estar lá na gôndola, estar lá exposto na tua loja virtual, por exemplo. Enfim, é o gasto que eu tenho para comprar e revender. Então, é o gasto que eu tenho com o frete de compra, é o gasto que eu tenho com a ação daquele produto. O que você vai perceber é que o custo ele está ligado diretamente à tua atividade operacional. E ele é algo que você deve estar sempre olhando. Porque quando você trabalha bem o custo, quando você pensa e realmente faz a compra como tem que ser, no volume correto, quando você controla o estoque, você está olhando bem para o custo e está fazendo com que o teu negócio realmente seja um bom negócio. Então, uma outra dica que eu te dou é olha muito para o custo. Se você olhar bem para o custo, alguns estudos que a gente fez, quando a gente trabalha melhor a compra, a gente melhora, por exemplo, entre 9% a 10% a margem daquele produto. Então, amigo, você que muitas vezes perde a noção de alguns itens e deixa de olhar para aquilo que importa, você está perdendo energia. E aí, eu estou falando isso porque eu vou falar agora do gasto que é despesa. O gasto que é despesa é tudo que, em tese, proporciona algum tipo de conforto. Ou seja, ele é um gasto auxiliar para as atividades auxiliares. São os salários do pessoal do escritório, o próprio salário lá, os honorários do contador, água, luz, telefone, o aluguel do escritório. Enfim, esses dados, eles são gastos que são despesa. Eles são gastos que eles estão ligados à atividade auxiliar do negócio. O que é que você precisa entender? Quando você olha para a despesa e esquece de olhar para a operação, você está perdendo energia. Ou seja, você está muitas vezes controlando cafezinho, controlando xerox. E eu não estou dizendo que isso não é importante, não. Isso é muito importante. Porém, o foco maior tem que ser lá na operação. Porque se você olhar para a despesa e economizar 1% da despesa, você tem aí um ganho talvez de 3%, 4%. Quando você tem 1% do controle da melhoria da tua operação, você tem entre 9% e 10% de melhoria na margem. Olha para o custo. Tá? Um outro conceito que a gente falou aí das despesas, eu te dei alguns exemplos, água, luz, telefone, enfim, consegue analisar bem quais desses itens compõem a tua atividade operacional. Se você é uma padaria e usa água para transformar a farinha em pão, enfim, eu não sou nenhum cozinheiro, mas acredito que vá água, né, e que quantidade vai, você precisa separar e saber o que é que você utiliza para a tua operação e o que a água que você utiliza lá para água e esgoto, por exemplo. Enfim, existe o outro gasto, que é o gasto investimento. Esse gasto, ele está ligado a uma possível ganho futuro. Então, é um treinamento, é uma máquina nova que você fez e aí essa máquina ela vai aumentar a tua produtividade. Enfim, é algo que você vai ter um ganho futuro, pelo menos a perspectiva de um ganho futuro. O que é que você deve lançar ali? Então, esses gastos que você fez para aumentar a tua produtividade, aumentar as vendas, enfim, investimentos são gastos que com a perspectiva de melhoria.
Aumentar a venda, ela é importante, mas nem sempre, para quem é de finanças, a gente sabe. Às vezes, aumentar a venda fazendo uma classificação errada, você pode, por exemplo, estar deixando o teu produto menos interessante. Eu vou detalhar isso em outro vídeo, tá? Então, existe o quinto conceito, o conceito de perda. A perda é a avaria, é aquilo que eu tive realmente total prejuízo. Então, quando eu não olho lá para a operação, é aquele produto que venceu, é aquele produto que, por exemplo, ele foi furtado, enfim, é aquilo que eu perdi. Se você é prestador de serviço, é aquele, por exemplo, aquela manutenção ou aquela instalação daquele teu item que você fez e foi e mereceu talvez ali uma nova instalação, um retrabalho. Isso realmente é algo que você precisa atentar. Perder margem é perder dinheiro. Então a perda é um insucesso, é algo que você precisa arrumar. Então, perda é prejuízo certo. Tá? Então, conhecendo esses conceitos, o que é que nós vamos fazer? Esses conceitos são extremamente importantes, por quê? Porque eles vão nos levar a entender melhor o nosso negócio. A saber se esse negócio realmente aí, ele faz sentido. E como diz lá a sugestão lá do nosso amiguinho que está ali subindo as escadas, engateando, é realmente elementar. Você precisa passar esses conceitos, esses conteúdos para o teu pessoal, para o teu time. Para quê? Para fazer classificação correta, para ter noção de onde é que esse dinheiro está escorrendo. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. É necessário que essa tarefa ela seja executada e com eficiência, com uma rotina, que a gente tenha um padrão. Padrão, vamos lá, eu tenho mais de uma pessoa fazendo classificação. É que todo mundo entenda que aquela classificação ela tem que ser seguida. Por exemplo, eu já tive em alguns projetos que existia a conta Copa e Lanches, a conta Alimentação e a conta Supermercado lá no plano de contas. O que é um plano de contas? É as possibilidades que eu tenho de classificar os meus gastos, né? Sendo custo ou despesa. Então, se você analisar, eu fui ver, os três condiziam com a mesma coisa. Então, um erro gravíssimo. Então, eu preciso ter esse planejamento eficiente, a rotina. Se você trabalha aí e as tuas notas fiscais elas acumulam de um dia para o outro, também é um erro grande. Porque você perde a oportunidade de ajustar e ter essa informação mais atual. Espera aí, você tem tecnologia. Se você não tem tecnologia e tem uma boa planilha Excel, lança lá e analisa. Se você tem interesse, comenta aqui nesse vídeo que a gente vai mandar uma planilha para você, para não ter desculpa. Você precisa analisar, você precisa saber responder aquelas 3 perguntas. O que você vai entender é que esse negócio todo, ele precisa ser algo essencial para a tua vida. Leva isso como importância. É preciso organizar o fluxo. É preciso ter uma perspectiva. O empresário, ele não olha para o fluxo. E o fluxo, ele é um dos cursos mais vendidos que nós temos hoje. Ele é um curso que muitas vezes você pode realmente resolver quando? Quando você, por exemplo, comparar e anotar e seguir. O grande erro de não acompanhar os dados é muitas vezes analisar somente o passado. Analisar passado, pessoal, é fazer o quê? É fazer com que o nosso negócio ele não tenha muita perspectiva futura. É, por exemplo, assim, ó, vai lá no passado, vai lá e resolve o que você deixou de fazer ontem. Você não consegue. Então, a tua empresa ela tem que ter planejamento. A organização do fluxo de caixa é lançar as transações futuras. Olha só esse modelinho. Esse modelinho, ele é uma sugestão de lançamentos diários. Então, todo dia, aí no caso, 02 janeiro XX. Então, isso é só um exemplo. Esse relatório ele pode ser diário, semanal, anual, enfim. O ideal é que você tenha, e aí uma boa dica, é que você tenha pelo menos 90 dias de lançamentos de perspectivas futuras. E toda sexta-feira, por exemplo, que você aí que é gestor, você que é
um novo empresário, você que está conduzindo a sua empresa familiar, o que você precisa fazer? Tirar esse relatório, tira de uma semana. Sabe por quê? Para você ter noção do que é que você tem aí para pagar, por exemplo, na próxima semana. É o que você, por exemplo, vai ter aí se você vai ter possibilidade ou não de comprar, fazer uma compra, não ter perspectiva do que vai ter no futuro, você vai ter talvez assim, insucesso. E somente analisar o passado não tem graça, né? Veja aí, ó, esse relatório, ele é assim, primeiro eu tenho o saldo inicial. Como é que compõe ele? O saldo inicial, eu vou detalhar esse relatório com mais propriedade depois. Mas, enfim, ele é um relatório que ele vai me dizer se a sua empresa tem lucro ou, aliás, ela é viável no futuro. Em tese, esse relatório, ele vai me dizer se ela é um bom ou não negócio. Então, o saldo inicial, ele é composto de quê? Dos saldos dos bancos. Ah, Ricardo, eu tenho 5 contas bancárias e algumas estão negativas. Soma tudo. E o saldo inicial vai ser a composição desses saldos mais o saldo que está lá na tesouraria. É o dinheiro propriamente dito. E logo embaixo tem as entradas, ou seja, as perspectivas de venda. Se a tua empresa é um supermercado, por exemplo, eu acredito que você tem um sistema. Você vai analisar o que é que você recebeu no Pix e em dinheiro. Se você vende 3 milhões e 20% que você vende, você recebe no Pix, você já faz uma composição desses lançamentos com uma perspectiva desses 20% de receita estarem lá nessa projeção de fluxo de caixa. Procura usar o teu sistema. Aliás, você paga por isso, né? Então, uma boa alternativa é você realmente utilizar isso ao teu favor. A ferramenta que está lá, os cartões, se você não adianta, você também conta. E aí, ó, você tem o total das entradas. Lá embaixo tem o quê? As saídas. Vocês lembram lá que eu fiz aquela classificação? O que você vai fazer? Se você classifica direitinho, você vai saber, por exemplo, qual é o dia bom para comprar. Se você analisar o dia 6, ele tem um lançamento de despesa com o pessoal. Nesse caso aí, talvez ele pagou uma rescisão, enfim. Então, não seria, talvez, um dia bom para, por exemplo, fazer essa compra de R$ 4.560,09. Então, uma boa alternativa é você utilizar isso aí e apresentar para o comparador. Sabe por quê? Porque ele vai olhar e saber qual é o dia correto dele fazer os lançamentos e fazer as compras. Negociar uma antecipação, pedir um desconto, enfim. Usa e faz isso e depois me diz aqui o que é que você achou. Eu tenho mais um relatório que vai te ajudar. E esse relatório, ele vai fazer o quê? Ele vai me dizer o que é que você precisa fazer para, vamos dizer assim, saber se ele tem lucro ou prejuízo. Aqui, ó, é uma visão do gráfico onde ele vai me posicionar. E quando eu olho, se o teu sistema ele não tem uma visão gráfica, eu olho se esse recurso ele está sobrando ou faltando. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que isso seja usual, que caiba ali na minha realidade e que eu consiga utilizar. Eu espero que você realmente tenha entendido qual é essas ações e esses primeiros relatórios, esses primeiros conceitos mais assim elementares, eles precisam ser utilizados. A gente pode aí te mandar, se você tiver interesse, uma relação de plano de conta, ou plano de natureza financeira, que ele vai casar lá com aquela parte do nenezinho engatinhando. E a tua equipe precisa fazer. Às vezes a gente chega nos locais e quando puxa lá toda a relação de possibilidade de classificação, a gente identifica que tem muita coisa que não faz sentido. Como eu disse, né? São 3 lá: supermercado, lanche e copa e alimentação. Em tese, tudo que dizia a mesma coisa. Tá bom? Eu vou deixar esse vídeo por aqui, porque ele já está um grandinho, e eu volto a falar depois de mais ações de como a gente identificar como esse negócio realmente vale a pena e para responder aquelas 3 questões. Tá bom? Organiza para crescer, acompanha, deixa eu curtir aí, manda para alguém, vale muito a pena. Eu tenho certeza que nós estamos contribuindo com vocês. Se isso te ajudou de alguma forma, passa para alguém, tá bom? Nos ajuda também. Valeu, um grande abraço.